Muito bem-vindas ao quadro Florescendo no Dia a Dia, um oferecimento do Unidas pela Teologia. Estamos aqui mais uma segunda-feira, às 20 horas, com o propósito de, assim como você tem chegado para se edificar, nós queremos fazer isso, edificar as suas vidas. Então, Unidas pela Teologia é um ministério que se propõe a edificar mulheres que, assim como você, querem crescer à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou a missionária Gisele Lourenço. Semana passada foi bem rápido, eu não consegui me apresentar, o estudo era bem grande. Então, eu sou a missionária Gisele Lourenço, sou paraibana de nascimento, mas aos 14 anos de idade eu vim morar aqui no Rio Grande do Norte. Já moro aqui há 15 anos. Desses 15 anos, 10 anos eu moro aqui em Natal. Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Eu vim para Natal para estudar. A minha igreja enviadora é a Igreja Batista Regular Central em Mossoró. A igreja me enviou para o seminário no ano de 2010. Eu iniciei os estudos e em 2016 eu estava me formando em 2 cursos, Bacharel em Educação Cristã e Missões. Quando eu estava me formando no seminário, Deus abriu as portas para que eu então pudesse fazer especialização no Ministério Infantil em São Paulo. Foi aí que eu fui para São Paulo fazer o liderança, os 3 meses lá, bem intensos. Quando eu voltei com essa bagagem de especialização no Ministério Infantil, pude focar nesse ministério. Mas eu não queria parar os estudos, então Deus abriu as portas para que eu começasse mestrado em aconselhamento bíblico. Eu estava orando e Deus então guiou e eu comecei o mestrado em aconselhamento bíblico. Estou no meu 3º ano do mestrado, já caminhando para o final. O ano que vem é o 4º ano e eu vou fazer minha dissertação, se Deus quiser defender, no final do ano que vem, me formar no mestrado em aconselhamento bíblico. Graças a Deus pela oportunidade. Então, resumindo meu ministério, eu sou evangelista de crianças, educadora de professores e escritora para mulheres. Eu escrevi esse livro aqui, intitulado Florescendo em Meus Espinhos da Dor. O livro tem 50 capítulos, onde cada capítulo fala de um tipo de dor. Fala sobre a dor da perda de um ente querido, a dor da traição, a dor da vingança, a dor da injustiça, a dor da ofensa, e por aí segue. Se você tem interesse de conhecer mais sobre esse livro, você pode enviar alguma mensagem no direct. Logo eu vou colocar um vídeo no feed explicando um pouco mais sobre a obra. Você pode também, se tiver alguma dúvida, pode mandar alguma mensagem no direct. Sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo. Antes eu só queria lembrar que nós estamos numa temática esse mês, né, de junho. Estamos com uma temática que é como ser fé feminina no mundo feminista. Como desenvolver essa fé feminina no mundo feminista. Então a Larissa Ferraro, ela abriu as lives, sendo a nossa primeira entrevistada, e ela explicou a diferença que era a diferença entre feminina e feminista. Amanhã a Larissa Fernandes será a nossa segunda entrevistada. Ela vai falar um pouco sobre a dinâmica do coração da mulher feminina e da mulher feminista. Eu quero estar cooperando com esse tema, com essas irmãs, nas segundas-feiras. Na semana passada eu falei sobre a diferença de desejos legítimos e desejos idólatras. Então, se você tem interesse de assistir essa live, ela está no feed, já você pode procurar lá, ou achar também no canal, no YouTube, Gisele Lourenço. Então eu falei sobre definir e diferenciar desejos legítimos de desejos idólatras. Hoje eu vou falar sobre definir, diferenciar e discernir submissão bíblica de subserviência idólatra. Vamos orar para que o Senhor seja conosco nesse momento. Pai, com humildade te peço que seja o nosso professor nesta noite. Sabemos que todo o conhecimento da Tua Palavra vem unicamente de Ti e é esclarecido pelo Teu Espírito. Então pedimos que o Teu Espírito seja o professor a cada coração. Que seja o Senhor que fale a muitos corações hoje aqui. Muitos corações subjugados, às vezes porque não conhecem a Tua Palavra com perfeição. Que o Senhor nos auxilie nisso. Que somente o Teu nome seja glorificado esta noite. Neste momento, é em nome de Cristo que eu oro. Amém. Eu cresci vendo a minha mãe sofrer muito. Muitas vezes ela escapou de ser morta no circo da cidade. Meu pai, com muita frequência, corria atrás dela com uma faca na mão ou então com uma tesoura. Muitas vezes, em muitas madrugadas, tínhamos que sair às pressas
a fim de garantir que amanheceríamos no outro dia vivos e bem. Lembro-me com muito carinho de uma mulher chamada Fátima, que bondosamente sempre nos abrigava na garagem da sua casa. Já faz mais de 20 anos que eu não a vejo, mas eu nunca esqueci do seu rosto, embora tenha esquecido de muitos outros. Ela sempre se compadecia de nós, dava-nos lençóis em um lugar para dormir. Mas eu nunca conseguia relaxar direito, pois para mim era difícil ver a minha mãe, a tristeza da minha mãe, que com os nervos aflorados viu o sol nascer toda segunda-feira. Durante muitas noites eu acordei assustada, e ainda hoje, se eu acordar em um recinto completamente escuro, é bem provável que eu me assuste de forma involuntária. São reflexos da infância. Meus pais estavam separados e meu pai com muita frequência vinha bêbado, embriagado, de madrugada até a nossa casa nos agredir. Eu, sendo criança, minha vontade era unicamente de me preocupar com que tipo de brincadeira eu teria que inventar no outro dia, ou talvez a atividade que eu teria que desenvolver ou fazer para a escola. Mas sabe, com 7 anos de idade eu estava preocupada em como proteger a minha mãe. Não que eu, na minha pequena força, conseguiria, mas era o instinto natural de filha, proteger aquela que lhe deu a luz. Então eu sempre deixava uma luz da casa, algum ponto de luz na casa acesa, a fim de perceber a presença do meu pai, que às vezes vinha de forma muita surpresa, né, de supetão. Eu dormia no colchão, no chão, na lateral da cama da minha mãe, de maneira que isso logo na entrada do quarto, né, de maneira que se meu pai quisesse ter acesso à cama da minha mãe, ele teria que passar por mim. Doce ingenuidade, como se eu realmente pudesse proteger a minha mãe. Certo dia eu acordei com gritos. Certo dia eu acordei com gritos entre o sono pesado e o desejo de me acordar. Eu achei que era um sonho. Mas ainda mais alto eu escutei alguém chamar meu nome. Assustada, ainda dormindo, me levantei com o coração disparado, pernas tremendo muito. Finalmente me dei conta que não se tratava de um sonho. Era realmente a minha mãe gritando, chamando o meu nome. Eu corro para fora e quando chego lá, meu pai está batendo nela com uma corrente de moto dessa grossura, que a deixou com muitos hematomas por muitos meses seguidos. Esse é o retrato do que muitas mulheres vivenciam nesse mundo caído. Esse é o pano de fundo. Homens iguais a meu pai, usando a força para subjugar mulheres frágeis como a minha mãe, a fim de que estas lhe satisfaçam seus desejos vis. Sendo assim, é mais do que necessário definir, diferenciar e discernir submissão bíblica de subserviência idólatra. Submissão bíblica seria um ato voluntário de sacrificar a minha vontade em detrimento da vontade da pessoa que Deus colocou com autoridade sobre mim, em adoração a Deus, minha autoridade maior, minha autoridade absoluta. Subserviência, porém, seria alguém usando de força ou de outros subterfúgios para me obrigar a fazer a vontade desta pessoa. Deu para entender a diferença? Eu vou repetir o conceito. Submissão bíblica seria um ato voluntário da minha vontade. Seria eu me submetendo de boa vontade à autoridade que Deus colocou sobre a minha vida, mas isso como um ato de adoração a Deus. É mais uma atitude que configura numa adoração a Deus. Eu faço isso, eu me submeto, eu sacrifico minha vontade em detrimento da vontade, da autoridade que Deus colocou sobre minha vida, não como um fim em si mesmo, mas como um meio de trazer glória para Deus, a minha autoridade final absoluta. Subserviência, porém, seria um ser humano cujas vontades dele não tem nada a ver com a vontade divina. Ele então, para que tenha suas vontades satisfeitas, ele então subjuga o seu próximo. Subjuga, usa de subterfúgios, ele obriga a pessoa a fazer o que ele deseja. É isso que eu quero chamar de subserviência idólatra. É por isso que Tiago, no capítulo 4, se você lembra bem do devocional da semana passada, mais uma vez eu vou trazer esse texto de novo. Ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter.
viveis a lutar e a fazer guerras. Tiago diz que nós brigamos com o outro para que ele satisfaça a nossa vontade, porque temos ídolos em nossos corações, porque não estamos adorando verdadeiramente a Deus. Não estamos adorando o Deus verdadeiro das Escrituras, Salvador de todos os homens, em especial dos que foram eleitos. Para que tenhamos nossos desejos idólatras satisfeitos que surgem em nossos corações, nós vamos subjugar o outro, obrigar, maltratar, para que ele então faça a minha vontade. Nada tem a ver com a vontade de Deus, é que ele faça a minha vontade. É isso que eu quero chamar de subserviência idólatra. Não é isso que você vê no jornal? Não é isso que você vê nos filmes? Não é isso que você vê nas novelas? Homens que matam suas namoradas porque elas decidem acabar o relacionamento. Maridos que matam esposas porque em dado momento ela discordou ou não satisfez a vontade dele, como ele desejava. E por aí seguem as atrocidades. As Escrituras são muito atuais. Aqui está Tiago escrevendo há 2000 anos atrás, descrevendo de forma perfeita o mesmo retrato que nós vivenciamos em nossos lares. O mesmo que eu vivenciei, o mesmo retrato que eu vivenciei no meu lar, talvez seja o mesmo retrato que você vivencia em seu lar. E com certeza é o retrato do que muitas mulheres no Brasil e pelo mundo afora vivenciam. Subserviência será sempre minha avidez, desejo forte por ter meus caprichos satisfeitos. Nem que para isso eu tenha que humilhar o próximo, intimidá-lo, odiá-lo e em última instância até matá-lo para obrigá-lo a fazer a minha vontade. Ele tem que se render à minha vontade, porque eu estou obrigando. Submissão bíblica, porém, é que eu entendi que devo crucificar meus desejos vis a fim de exaltar a Cristo no meu coração, a fim de demonstrar respeito e amor à autoridade que Deus colocou sobre mim, seja meu marido, seja meu pai, seja o presidente, seja pastor, seja a patroa do trabalho, sendo essa mais uma forma de demonstrar o meu amor por Deus, a minha submissão a Deus. De modo que se eu sou obrigada a me submeter, no fundo isso não se configura em uma submissão bíblica. Pois se não tratou de um ato de adoração verdadeira a Deus, pois nem Deus nos obriga a fazer a sua vontade. Ele nos convida, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Subserviência tem a ver com meus desejos idólatras, aos quais eu deveria me arrepender só de nutrir no meu coração, quanto mais de executá-lo com inteira ação e passar a adorar unicamente a Deus, o Deus verdadeiro das Escrituras. Submissão bíblica, porém, é eu decido sacrificar meus desejos idólatras no altar do Senhor e ser submissa à autoridade que Deus colocou sobre mim. Entendeu? O que passar disso pode ser nossas obras carnais se manifestando. Então, cuidado, porque por trás de um desejo que pode aparentar santo, pode na verdade ser nada mais, nada menos do que nossos apetites carnais se manifestando. O que você chama de submissão bíblica, a Bíblia pode, na verdade, estar chamando de idolatria, o qual eu chamei de subserviência idólatra. Irmãs, o coração do problema é o problema do coração. Nós não precisamos de uma simples reforma, não, irmã. Precisamos de nascer de novo. Precisamos que Cristo nos ajude a crucificar todos os dias nossos desejos idólatras no altar em adoração ao Senhor. Aqueles desejos idólatras que nós nos esforçamos, nós insistimos para chamá-los de santos. Mas a gente deve crucificar esses desejos no altar em adoração ao Senhor. Submissão é divina, subserviência é do diabo. Submissão é a vontade de Deus para todo ser humano, não é algo restrito unicamente à mulher. Subserviência, porém, é a distorção da santa, transparente e clara verdade de Deus que fez homem e mulher segundo a sua imagem. E isso por si só confere a ambos dignidade ímpar, isto é, a de adorar a Deus com todo o seu ser.
Como nossos apetites carnais se manifestam com mais frequência, vamos ver inúmeros exemplos no nosso cotidiano de subserviência. Isto é, homens e mulheres forçando outros a realizar a sua vontade. Nem que para isso ele tenha que matar a pessoa. Naquele dia em que meu pai estava batendo na minha mãe, ele estava querendo ter seus desejos idólatras satisfeitos. Mas quando ele não teve, o que ele fez? Ao invés de adorar a Deus, como ele era um idólatra, ele quis obrigar a minha mãe a fazer a vontade dele. E foi por pouco que ele não a matou. Eu pensei que iria assistir à morte da minha mãe naquele dia. Mas Deus foi tão gracioso que enviou um vizinho para salvá-la. Meu pai era um homem covarde que só sabia bater em mulheres e crianças porque éramos menores em força. Meu vizinho saiu de casa. Ao ver aquela cena, ele gritou como qualquer nordestino. Ele disse: "Ei, seu caba! Você gosta de bater em mulher, em especial em mulher? Vamos ver se você gosta também de apanhar." Ele tirou uma espécie de plástico bem duro, acho que chamam de macaca no interior. Não sei bem o nome, mas geralmente se usa para bater em animais. E especialmente o burro, que é um animal difícil de você colocar ele no eixo. Se você não sabe o que é um burro, porque você é da região sul, coloca no Google burro lá e vai aparecer o animal. É um animal difícil de ser domado. Então ele usou esse objeto para bater no meu pai e foi batendo nele até na casa dele. Porque meu pai não morava com a minha mãe. Eles eram separados já. E meu pai então morava com a minha avó paterna. Duro é o caminho do transgressor. É duro, é como que cercado de espinho. Duro é o caminho do idólatra. Deus é o seu pior inimigo. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O seu desejo mente para o idólatra, dizendo que se ele satisfizer seu desejo, ele vai ser feliz. Mas após ele satisfazer, ele vai pagar um alto preço. O preço do pecado é caro. O ídolo cobra caro. Mas Deus continua nos convidando a nos arrepender dos nossos pecados e a adorar somente a Ele. Meu pai, infelizmente, morreu em completa dureza de coração e alma. Ele colheu em vida o que plantou. Pois de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher, ele colherá. Quem planta na carne, colhe morte. Mas quem planta no espírito colhe vida. Ninguém satisfaz o ídolo e fica impune, sem castigo, mas cedo ou mais tarde o ídolo vai exigir o preço. E o preço do ídolo é caro. Mas já Deus oferece gratuitamente a salvação se você se arrepender e pedir a Ele perdão por todos os seus pecados. É exatamente como Tiago afirmou no capítulo 1 do seu livro. Ele diz: "Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver dado à luz, de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte." A pessoa que é governada por seus pecados é como um rato farejador. Ele vai seguindo seu instinto para conseguir aquilo, seu desejo, seja o queijo, né? E ele não sabe que isso vai levar ele até a morte. É a mesma descrição em Provérbios do homem que vai até a casa da mulher adúltera. Aquele que vai seguindo seus instintos, nem sabe ele que seu pecado vai custar caro. Nem sabe ele que a mulher adúltera tem no seu interior muitos homens mortos. Todos os que foram visitar a casa dela estão mortos atrás. É a mesma, ali é uma figura também de linguagem para mostrar aquele que vai seguindo o instinto do pecado. A mentira, o engodo do pecado. No final, o resultado é morte. É a mesma coisa que Tiago fala aqui. Tiago parece que leu muito Provérbios. E a cabeça dele estava encharcada de Provérbios, porque ele entende muito bem o que é a natureza humana. Pense num homem que compreende o que é a natureza humana, é este homem chamado Tiago.
Sempre que sua cobiça infame se manifestar e você satisfizer a vontade, ou seja, do seu desejo, o preço será caro, será a morte. Isto é, separação espiritual de Deus e morte física, separação eterna de Deus. O que meu pai experimentou. Meu pai passou a vida inteira separado de Deus e morreu nessa condição, separado de Deus também. E ele colheu em vida o que ele plantou, morreu da forma mais covarde possível. Sempre como ele foi, a vida inteira meu pai foi covarde, bateu sempre na minha mãe e nos filhos de forma muito covarde. E ele morreu de forma muito covarde, sem poder nem se defender. Deus é um Deus justo, de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. É por isso que somente as Escrituras são aptas para discernir os propósitos do coração. Por termos uma natureza caída, a subserviência será uma forma de manifestar as obras da carne. Deus conhece bem a nossa natureza humana. Ele não precisa que ninguém lhe diga quais são os pensamentos perversos que passam no meu e no seu coração. É por isso que as Escrituras, somente elas estão aptas para discernir o que está no nosso coração. É somente ela que discerne os propósitos e intenções, as mais profundas. E somente a palavra entende os propósitos imundos do nosso coração. Não é à toa que ela é comparada ao espelho que mostra nossas impurezas, ao martelo que esmiuça a pedra, à água que purifica nossas almas desgraçadas pelo pecado. Note que se não conhecermos com profundidade as Escrituras, será fácil confundir submissão bíblica com subserviência idólatra. Satanás, o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade, tem a intenção de deturpar a verdade divina. Ele sempre foi mentiroso, nunca se firmou na verdade. E como seus dias são poucos, eles estão contados, né? Os dias de Satanás estão contados, ele usa o pouco que lhe resta para desvirtuar homens e mulheres do maravilhoso plano de Deus, da sua vontade divina. Sendo assim, eu gostaria de lembrar de forma bem prática algumas verdades para que você não caia no engodo do pecado. Agora que já temos um bom fundamento de doutrina, um fundamento sólido, isto é, descobrimos que tudo o que fazemos deve ser para adorar a Deus e não exaltar nossos apetites carnais, eu posso agora com mais facilidade identificar, definir, discernir de longe qual seria a submissão bíblica e diferenciá-la de subserviência idólatra. Primeiro, se submeta ao seu marido de bom grado, como ao Senhor, como está escrito em Efésios, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. De maneira que sua submissão ao seu marido não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para trazer glória a Deus. Ela é feita ao seu marido como um ato de adoração, mais um ato de adoração a Deus. De modo que se você se submete ao seu marido com uma demonstração de sua submissão a Deus e não por desejar angariar alguma coisa dele, sua demonstração de submissão ao seu marido é simplesmente ou é de forma direta uma forma de adoração a Deus. Não é para ter alguma coisa dele, conseguir ganhar alguma coisa do seu marido. Não é com esses propósitos idólatras. É por isso que muitas mulheres que não compreendem o significado de submissão bíblica podem, na verdade, estar praticando a rendição, sem saber que isto não é a vontade divina, não é adoração. Antes são nossas obras se manifestando carnais. E Deus, ele não quer simplesmente nossas obras, ele quer o nosso coração. Rendição é aquela atitude de vou ficar calada na minha, nunca vou contrariá-lo, chamar a atenção dele por algo e fazer tudo o que ele deseja todos os dias da sua vida. Assim ele nunca vai me perturbar e eu terei tudo o que eu quero dele. Isso não é submissão bíblica. Isso é subserviência idólatra. Você está satisfazendo seu próprio desejo. Rendição é o ato de entregar-se incondicionalmente. Se você se render incondicionalmente ao seu marido, primeiro, se ele for um homem de Deus, ele vai odiar isso. Mas ainda que à primeira instância ele goste disso, ele se agrade disso,
você pode estar certa que você estará pecando contra Deus em idolatria. Pois só a Deus devemos nossa total rendição, completa submissão, toda a nossa entrega, todo o nosso coração. Como tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para a glória dEle, todas as demais coisas ou pessoas são um meio para trazer glória para Ele, não um fim em si mesmo. Se você está com o estudo da semana passada bem fresquinho na sua mente, você vai lembrar que Deus é o fim, as demais coisas são um meio. Entendeu? Então, sua submissão ao seu marido é mais um ato de sua submissão a Deus, é mais um ato de sua adoração a Deus. O que passar disso pode vir do maligno. Se a sua submissão ao seu marido se torna um fim em si mesmo, você ultrapassou a fronteira segura e estará caindo nas garras do pecado. E quando isso acontece, acabamos em grande angústia e sofrimento. O pecado não pode fazer ninguém feliz e completo, pois só Deus, que é o parâmetro da perfeição, deve receber com inteireza todo o nosso ser, toda a nossa adoração. Sua submissão, antes de ser revelada ao seu marido, ela é feita como um ato para Cristo. É o que diz lá em Efésios: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. É o mesmo mandamento do servo ser submissa ao seu patrão. Seja como ao Senhor, é tudo ao Senhor. As ovelhas devem ser submissas ao seu pastor como ao Senhor. Tudo é ao Senhor, porque Ele é o supremo pastor. Ele é a suprema autoridade. É por isso que você não vai fazer com propósitos egoístas. E mesmo que algum dia seu marido não trate você bem, por algum motivo ele não elogie a comida, ele não diga que está saborosa, você não vai deixar de fazer a comida para ele. Você vai continuar fazendo. Sempre como uma demonstração do seu amor e submissão a Deus. Mais uma vez, não é que você não pode conversar com Ele. O assunto não é resolução de conflitos, mas a ideia é de você entender que sua submissão ao seu marido é mais um ato da sua submissão a Deus. Haverá dias que será mais difícil ser submissa aos seus maridos. Isso porque nós somos pecadoras. Dentro de nós já tem uma velha natureza que a gente tem que lutar contra ela. É por isso que vai ter dias mais difíceis. Mas com essa mesma vontade de agradar a Deus, vamos subjugar não o outro, mas subjugar nossas vontades, nossos desejos carnais. A gente vai então matá-lo, matar não o outro, matar nossos próprios desejos, fazê-los morrer para que a vontade de Deus seja então feita na nossa vida. A gente crucifica as obras da carne e faz com que as obras do Espírito Santo possam então surgir em nossas vidas. Eu sou submissa ao meu marido porque primeiro me submeto a Cristo. E o que passar disso vem do maligno. Lembre-se que somente quando Deus está no centro da nossa vida, a gente passa a provar das demais coisas e fazer tudo de forma a realmente ter valor. Você não quer fazer algo que realmente só tenha valor para essa vida. Você quer fazer algo que tenha valor para a eternidade, porque nós somos seres eternos e fomos feitos para adorar a Deus. Então você quer fazer com que todos os seus atos sejam atos de adoração ao Senhor, inclusive sua submissão ao seu marido. Mas se você tem se submetido ao seu marido com propósitos idólatras, por exemplo, só simplesmente para que haja uma falsa paz no seu lar, só para que ele não te perturbe e no fim ele possa satisfazer a sua vontade, no final de tudo ele faça a sua vontade, você está pecando e deve hoje se arrepender dos seus pecados. Deve hoje passar a se submeter ao seu marido com o propósito certo, que é o de adorar ao Senhor, e não com propósitos mesquinhos, egoístas, carnais e não espirituais. Deus que vê a sua atitude no íntimo, Deus ele vê além do exterior. Nós só vemos o exterior, a gente vê aquela mulher tão bonitinha, parece tão submissa, mas o coração duro, coração pecaminoso. A gente julga muito conforme a aparência, mas Deus julga o coração. E é dessa forma que Ele vai julgar as nossas obras lá no tribunal, no Bema, segundo a carta de Paulo aos Coríntios. O Bema lá, as obras não para condenação, mas as obras para receber galardão. Ele vai julgar o que está dentro do nosso coração, as atitudes que foram feitas em adoração a Deus. E Ele recebe como louvor e adoração a Ele.
Se você se submete ao seu marido com propósitos egoístas, você vai sofrer. Por quê? Porque se você não está se rendendo verdadeiramente a Cristo, você só pode estar se rendendo a um ídolo. E quem se rende a um ídolo, seja qual desejo for, porque um ídolo é qualquer desejo que te controle no lugar do Senhor, ele vai te escravizar e fazer sofrer muito. Onde o ídolo se manifesta, não tem outra forma. O ídolo se manifesta é escravidão, é impurezas e toda sorte de maledicência. Mas onde o Espírito de Deus habita, ali há paz, ali há liberdade, há de agradar a Deus em adoração a Ele. O ato de se submeter ao seu marido deve ser uma demonstração de sua submissão a Deus. Sendo assim, você nem vai atender aos seus desejos idólatras, nem tampouco aos desejos idólatras do coração do seu marido. Entendeu? É por isso que quero chamar a sua atenção aqui. Quero que você preste bastante atenção. Se o seu marido, devido à sua posição de liderança, pede para que você, juntamente com ele, pequem contra Deus, qual deveria ser a sua resposta? Não. Vou dar um exemplo de um pecado, mas você pode pensar em vários pecados aí no seu cotidiano. Eu vou dar um exemplo aqui, que é comum em muitos casais. Se ele pede para trazer pornografia para o altar de vocês, isso é o ato conjugal. Você, como mulher de Deus, vai ser insubmissa a Ele e ser submissa a Deus. Será nesses momentos que teremos que lançar mão das palavras do apóstolo Paulo, aliás, do apóstolo Pedro, que diante de uma autoridade judaica que lhe mandava fazer algo que Deus não mandou, que Deus não queria, ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por que vez ou outra eu falo de pecados relacionados a sexo? Porque o sexo seria o ápice do prazer. Seria um dos ídolos preferidos em muitos corações. Muitos corações. Muitos corações estão escravizados ao ídolo do prazer. E o sexo seria esse prazer máximo, humanamente falando. Muitos corações têm então idolatrado o sexo. Se o ídolo realmente não é o sexo, às vezes o sexo é só um fruto de um ídolo que a pessoa guarda mais fundo no seu coração. Mas ainda se manifesta no sexo. A pessoa quer satisfazer um outro desejo, como ele não satisfaz, ele corre para o sexo. Como também corre para a bebida, como pode correr para um cigarro, como pode correr para qualquer outro pecado. É só um fruto, não é necessariamente o ídolo. Talvez o sexo em alguns corações se manifestem assim, mas em muitos corações o sexo tem sido sim um ídolo. O ídolo do prazer. A pessoa quer a todo custo sentir prazer, nem que tenha que subjugar o outro, obrigar o outro a fazer a sua vontade. Então, possivelmente, muitos homens e mulheres estão atolados nesse pecado. Vão estar escravizados a este ídolo e precisam, então, de arrependimento. É o mesmo convite que Tiago faz lá no capítulo 4. Se arrependam, peçam perdão a Deus, se humilhem diante da presença do Senhor. Sua submissão ao seu marido tem limites. E os limites são quando essa submissão configura em uma insubmissão a Deus. É por isso que você vai precisar muito, muito conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhecer a verdade, vai viver sempre refém do pecado. Mas se conhecer a verdade, poderá viver a liberdade que Deus planejou para a sua vida. Porque obedecer o pecado é pura escravidão, mas obedecer a Cristo é libertação. Se é necessário, com o espírito manso e tranquilo, com palavras doces e humildes, se dirigir ao seu esposo e dizer: meu amor, marido meu, presente de Deus para mim, o que você me pede eu não posso fazer, porque eu estarei ferindo aquele que deu a vida por mim na cruz. Peça-me qualquer outra coisa e eu lhe serei submissa, mas não me peça para pecar contra Cristo. Não me peça para escolher entre Cristo e você, porque no final você já sabe qual será a minha escolha, ser fiel àquele que sempre foi fiel a mim. Seja tão corajosa e ousada quanto as mulheres que na época do Império Romano foram convidadas a negarem a Cristo. Temos como exemplo Felícia e Perpétua. Porém, mesmo sofrendo dano, muitas foram mortas nos coliseus,
com filhos no ventre, mas elas escolheram ser fiel a Deus até a morte. Se o seu marido for um homem de Deus, ele vai perceber o desejo sincero do seu coração de agradar a Deus e vai se arrepender do seu pecado e pedir perdão a Deus e a você. Lembre-se que essa atitude sua não é para confrontar o seu marido, simplesmente bater de frente com ele. Nem tampouco, primeiramente, porque ele te feriu, mas porque ele feriu primeiramente o coração de Deus. É sempre bom pensar assim. É sempre bom não focarmos em nós, em como fomos feridas, como meu marido me tratou naquele momento como uma prostituta. Mesmo que isso seja verdade, você não deve focar demais em você, mas deve pensar em Deus, em como Deus foi desonrado na atitude do seu marido, do seu esposo. E seu desejo sincero é que seu marido cresça à semelhança de Cristo, que se sacrificou por sua igreja, a fim de apresentá-la santa e sem mácula. E este é o papel de um marido segundo o coração de Deus, apresentar sua esposa ainda mais santa na volta do Senhor Jesus Cristo. É um papel muito grande, é uma tarefa muito nobre. É sempre bom você focar no seu coração, julgar suas motivações. Por que mesmo que eu me recuso a fazer aquilo, isto ou aquilo para o meu marido? É porque eu tenho desejos idólatras no meu coração e não quero satisfazer do meu marido porque eu não me submeto a Deus? Ou é realmente um desejo sincero de agradar ao Senhor? É necessário sempre julgar as motivações do seu coração. Faça tudo para agradar a Cristo. E é dessa forma que você vai adorar ao Senhor todos os dias da sua vida. Se você vê que as motivações do seu coração estão erradas, peça a ajuda de Deus e se arrependa. Mas mesmo que você, à primeira instância, não consiga enxergar, você sempre deve orar assim: ó Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me encaminha pelo caminho eterno. É sempre bom a gente fazer essa oração como a do salmista. E você pede sempre muita sabedoria a Deus. Você pode se dirigir ao seu marido e dizer para ele assim: por que você tem desejado trazer isso para o nosso altar conjugal? Sabemos que o sexo é mais uma forma de adorar a Deus. E não podemos trazer nada que macule o nosso altar conjugal, porque ele deve ser feito sem mácula, segundo Hebreus, isto é, sem pecado. Então é sempre bom fazer perguntas. Seu marido, se possivelmente ele vai por si só, ele vai chegar à conclusão que seu desejo não passa de idolatria. E vai fazer o que a vontade de Deus requer. O conselho de Tiago ele vai seguir. Ele vai se arrepender e pedir perdão ao Senhor. E se ele não chegar a pedir perdão a você, você vai cobrir o ato dele com amor, certo? Mas isso não impede você falar com ele depois e dizer que isso te machucou, isso te feriu, a importância dessa comunicação entre o casal. Eu dei um exemplo bem extremado, que claramente é pecado. Se bem que para algumas mulheres com a mente amadurecendo, ainda não muito esclarecida com a luz da palavra de Deus, ainda obscurecida no entendimento, alheia à vida de Deus, ainda obscurecida pelas paixões carnais, você pode achar que isso não é pecado, trazer impurezas para o seu altar conjugal. E facilmente você vai cair no pecado, porque você não conhece a palavra de Deus como deveria. Você ainda é menina na fé. Você ainda não conhece as escrituras. Em vez de você estar sempre procurando crescer, você passa o dia no WhatsApp, no Instagram, mas sempre procurando coisas fúteis e não procura realmente crescer em Cristo. Então, se você for esse tipo de mulher, você nunca vai amadurecer e sempre vai achar que as coisas do mundo são normal. Vai simplesmente trazê-las para o seu altar conjugal e continuar desonrando o nome de Deus. Que Deus lhe ajude a se arrepender. E seu marido também. Porém, se o seu marido tomar uma decisão que em si não é pecado, claramente pecado, mas que pela graça naquele momento você teve um discernimento de perceber que a atitude dele não foi sábia, você pode escolher o momento certo, como Abigail, né, que esperou o marido embriagado, a embriaguez passar. No outro dia foi que ela conversou com ele. Então você pode escolher o momento certo para conversar com seu marido, porque você sabe quem é ele,
sabe como é o jeito dele, sabe como é o temperamento dele. Tem uns homens mais bravos, né? Tem outros homens mais mansos. Cada um e cada mulher vai saber como lidar com seu esposo. Os anos que você tem com ele aí já deve ter aprendido a conviver com ele. Já sabe muito bem como ele é. Então você vai escolher o momento certo para conversar com ele e dizer: eu acho que você não foi muito sábio nessa atitude aqui. Mas se ele decidir insistir em fazer a vontade dele, você simplesmente descansa. Porque agora é entre ele e Deus. Agora deixa as autoridades se resolverem. Até porque Deus colocou uma autoridade sobre você por amor a você. Porque Deus não quer pesar a mão sobre você. Deus quer pesar a mão sobre a autoridade que Ele colocou sobre você. A quem muito é dado, muito se é cobrado. Quando Eva, lá no Jardim do Éden, comeu, foi ela que, insubmissa, né, tomou a frente do marido e comeu o fruto. Quando Deus foi, então, cobrar, Ele cobrou de forma mais pesada do marido. Porque foi de Adão que Ele colocou a responsabilidade de ser o líder de Eva. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Sobre o pastor, é dado muitos privilégios, mas também muito é cobrado. Eles vão prestar contas a Deus. É por isso que nós devemos nos submeter a eles, porque eles vão prestar contas a Deus. Nos submeter a eles naquilo que não é pecado e naquilo que configura em uma adoração ao Senhor. Precisamos de muita sabedoria para saber o que é pecado, discernir o que é e o que não é. E assim tomar uma decisão para agradar ao Senhor. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola, porém, a derruba com as suas próprias mãos. Devemos ter uma vida de oração pelo nosso esposo. A responsabilidade de liderar biblicamente como Cristo não é uma tarefa fácil. Exige muito dele. Ele vai precisar muito, mas muito, de andar com Cristo e subjugar os desejos idólatras do coração dele, a fim de entronizar Cristo no seu coração. É por isso que você precisa ter uma vida de oração por ele, constante, todo o tempo. Mas pode ser que, dependendo do pecado, seu marido insiste nesse pecado. Pode ser que seja um pecado claramente e ele insiste, obstinadamente. É o obstinado mesmo, sem arrependimento. É o Nabal. Um homem que não é sábio e vive conforme os seus prazeres carnais. Bom, se isso acontecer, você vai precisar, como mulher de Deus, seguir os passos de Mateus, capítulo 18. Vai precisar procurar ajuda, dependendo do pecado, dependendo da forma, para que haja arrependimento no seu lar, haja pureza, santificação, você vai precisar, então, seguir os passos de Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Disciplina bíblica deve ser efetivada para não macular a igreja divina. Lembre-se que vocês fazem parte de um corpo. E se for o caso de insistir no pecado, não tem outro jeito. Tem que envolver outros para que haja arrependimento. Você só terá essa maturidade para agir dessa forma se você tiver comunhão com Deus. Você não vai passar a mão no pecado do seu marido, nem do seu filho, nem de qualquer outra pessoa. A gente deve nossa submissão especialmente a Deus. Nosso amor é especialmente ao Senhor. Obviamente, como casal, é claro que você vai cobrir pecados mutuamente, mas eu estou me referindo a pecados sérios que envolvem obstinação e não arrependimento. Precisa se procurar ajuda sim da igreja. Se porventura nós escolhermos o mundo, os desejos da carne, do pecado, estaremos expulsando a Deus de nossas vidas, estaremos entregues aos ídolos e nossa vida passará a ser um inferno. Então, irmã, não queira o inferno na sua casa. Não queira que seu lar seja entregue ao pecado. Não, queira santidade. Santidade é o melhor. Queira ser uma mulher santa que busca adorar ao Senhor e busca viver para adorar ao Senhor. Então, se for necessário, de forma humilde, com espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, se dirigir ao seu marido e confrontá-lo, biblicamente falando, é necessário fazer isso. Mesmo que você sofra as consequências, você faz isso sabendo que você está fazendo isso para o Senhor, como um ato de sacrifício a Deus. Porque a nós não foi dada a graça unicamente de padecer,
de crer, mas também de padecer por Cristo. Nunca se esqueça que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Bem-aventurados sois, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Vale a pena sofrer por amor a Cristo, mas o ídolo não vale nada. O que ele anda mesmo é à procura de vidas preciosas, a fim de desgraçá-las com o pecado. Vidas preciosas compradas por bom preço, mas o ídolo não quer saber nada disso. O ídolo quer desgraçar aquela vida preciosa. Mas eu sei que muitas de vocês, mulheres, vocês são casadas com homens descrentes. E vocês não têm um amparo da igreja para ajudá-los a crescer em santidade e disciplina. Não têm uma autoridade sobre seu marido. Dependendo do que ele fizer, se for violentar você, alguma coisa assim, graças a Deus que tem a justiça humana para você recorrer para homens infames como seu marido, se ele for esse monstro, né? Mas, se não for esse extremo de pecado, alguma coisa assim, você vai precisar de muito mais sabedoria, porque vão ter muitos nuances, muitas coisas que não, nesse devocional a gente não vai tratar. São muitas coisas obscuras que se passam na vida de um casal, mas você vai poder procurar alguém que tem conhecimento das Escrituras sobre esse assunto e vai então procurar saber qual é a vontade de Deus. Nenhum ser humano, por inteligente que seja, pode conhecer tudo sobre a vontade de Deus. Pode ser especialista em todo e qualquer assunto, não tem condições. É por isso que os conselheiros bíblicos, eles procuram se especializar em algumas áreas, mas não em tudo. Não tem como ser bom em tudo. Então, se o assunto for nessa área conjugal, sexo, eu aconselho que você procure a Larissa Ferraro, a autora desse livro, Mulheres e Sexo. Ela escreveu um livro sobre esse assunto, muito boa, e ela disse então que você poderia procurá-la. Ela me falou que eu poderia mencionar o nome dela e disponibilizar. Então, se você quiser comprar o livro dela, no site Larissa Ferraro, e você pode também procurá-la no Instagram com o nome Livro Mulheres e Sexo. Pode mandar um direct para ela que ela vai então responder a sua pergunta sobre esse assunto. Essa área conjugal eu creio que é a área que dá mais problemas, porque como o sexo é o prazer máximo, os homens vão buscar muito isso. O ídolo vai ser muito forte nessa área, então você pode procurar ela e ela vai então ajudar você, tá certo? Eu, por ser solteira, naturalmente eu estou limitada. Eu estou ainda crescendo no aconselhamento bíblico, eu estou ainda crescendo em conhecer como as escrituras falam sobre esse determinado assunto. Mas ela já é casada, ela tem um conhecimento profundo, ela tem a prática, eu não tenho, por não ser casada. Então eu estou naturalmente limitada, mas você pode procurar ela. E mesmo que eu tivesse casada, eu acho que eu não gostaria muito de falar sobre esse assunto. Naturalmente eu iria procurar falar sobre de princípios gerais, de como é o coração dentro disso, mas eu não iria entrar em muitos detalhes, porque não é um assunto que eu realmente me sinto à vontade para falar. Mas graças a Deus pela vida da Larissa Ferraro, que foi uma mulher corajosa, se levantou nesses dias para escrever sobre esse assunto que é tão carente. Muitas mulheres não compreendem a vontade de Deus, sobre como glorificar a Deus nessa área. Então você pode procurar essa irmã e poder então glorificar a Deus. Lembre-se que se você decidir adorar a Deus em todas as coisas que você fizer, sua vida vai subir de patamar, você vai passar a glorificar a Deus. Eu honro os que me honram, aos que me desonram, porém, serão desonrados. Não vale a pena se esbaldar as carnes do Egito. O que vale a pena mesmo é crucificar nossos desejos e exaltar a Cristo. Então pense nisso. Sempre que o pecado bater a sua porta, você então pede a Deus sabedoria, pede a Ele força e ajuda para poder glorificá-lo. O preço do pecado nunca valerá a pena. O que vale a pena é realmente honrar a Deus. Pois os homens o máximo que podem é matar o corpo, mas você deve temer aquele que pode não somente matar o corpo, mas também fazê-lo perecer no inferno. O que teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. É maravilhoso quando nós entronizamos a Deus em nossos corações. A gente passa a experimentar uma verdadeira paz, alegria, certo? Sua submissão ao seu pai, ao seu marido ou qualquer outra autoridade é limitada. Só tem uma autoridade absoluta. Essa autoridade é o Senhor. Essa autoridade é Deus. E a Ele devemos a nossa adoração. Porque somente Ele é o nosso parâmetro de perfeição moral. E a Ele devemos a adoração. Eu não sei se está travando a internet. Eu estou vendo que está travando um pouco. É difícil acompanhar as conversas que vão passando aí embaixo, porque eu estou concentrada no estudo. Mas se estiver travando muito, manda uma mensagem aí que eu vou tentar ver, certo?
Eu quase deveria ter reiniciado o molde antes de começar o estudo. A internet hoje está oscilando bastante. Nenhum ser humano, por autoridade que for, pode exigir de nós adoração, certo? Somente Deus pode exigir isso de nós. E Ele nem exige, Ele nos convida a adorá-lo, certo? Herodes estava passeando no palácio, não deu glória a Deus, foi comido por bichos. Nabucodonosor foi viver com os bichos, os animais, porque ele se ensoberbeceu com a grandeza do seu reino. E só quando ele aprendeu que Deus é quem reina sobre tudo e todos, que ele passou então, voltou o reino dele, ele teve o reino dele de volta. Certo? Obrigada pelo feedback aí, meninas, agradeço muito. E Nabal foi o esposo de Abigail, que era um homem soberbo, um homem insensato. Mas Abigail sabia lidar com ele, com discernimento, e Deus, quando chegou o momento perfeito, feriu aquele homem. Deus é justo, irmãs. Deus não dorme. E nenhum homem pode, por autoridade que seja, nos pedir que pequemos contra Deus, tá certo? Então vamos sempre sondar nosso coração e ver nossas motivações. Então, para terminar, o meu tempo está aqui correndo. Para concluirmos, vamos relembrar o que aprendemos no estudo de hoje, certo? Submissão bíblica trata-se de um ato voluntário meu, eu que faço isso em adoração a Deus. Então, eu submeto, eu sacrifico minha vontade em detrimento da vontade, da autoridade que Deus colocou sobre minha vida. Mas isso não é como um fim em si mesmo, porque eu tenho medo dele, não é isso. É porque eu adoro a Deus, entendeu? É um ato de submissão a Deus. Por quê? Porque eu já rendi todas as minhas vontades ao Senhor. Porque eu sou dele, ele é meu, e ele está em mim e eu nele. Eu faço tudo para a glória dele, porque ele é santo, porque ele é santo, reto, justo e bom. É por isso que eu faço tudo que ele me pede, porque ele não me pede para pecar. Deus não vai pedir isso a ninguém, porque ele é santo. Subserviência, porém, são homens que são guiados por seus desejos, paixões infames, que querem me obrigar, me subjugar a satisfazer os desejos idólatras desses corações. E eles não têm limites, eles usam da força, eles subjugam, eles obrigam, se possível, eles matam a pessoa para que eles satisfaçam a sua vontade. Isso é subserviência. Com essa definição em mente, você nem vai praticar, nem permitir que alguém pratique subserviência com você. Nem você vai obrigar alguém a satisfazer seu desejo idólatra, nem você vai permitir que alguém te obrigue a fazer algo que Deus não manda, certo? Porque você pertence a Cristo. Então, hoje eu falei sobre subserviência, submissão e subserviência dentro do casamento. Na semana que vem eu vou falar sobre subserviência, submissão e subserviência entre pais e filhos. É um assunto bem interessante. Enquanto eu estava estudando, Deus me colocou isso no meu coração. E a outra eu vou falar sobre como encontrar um homem segundo o coração de Deus, para que você então saiba de que forma você vai se submeter a ele. Porque se ele for um homem que já tem muitos desejos idólatras, você não vai querer se casar com ele até que ele esteja realmente pronto, né? Não vai ser insensato a esse ponto. Então eu espero você na próxima segunda-feira. Lembre-se que sua tarefa para casa vai ser essa. É você sempre avaliar. Sempre que você tiver desejo de ser submissa, você vai avaliar seu coração. E saber se você está fazendo isso porque você está realmente agindo na carne ou porque você quer adorar a Deus. O que lhe pediram não é algo que adore a Deus. Então você não vai querer desonrar o Senhor. Então pense nisso. Anote cada vez que você tiver vontade de ser insubmissa. Eu gostaria de cantar um corinho bem curto. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar. É um corinho que fala sobre santidade. Como eu não tenho cantado para as crianças, eu vou cantar para vocês. Eu não canto muito bem, mas vê se você pega aí a melodia para ficar pensando durante a semana, certo? Diz assim: Deus é santo, santo e puro. Deus é luz e nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz e nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz e nele não há nada escuro, nele não há nada escuro. Então, que Deus abençoe sua vida, que você possa refletir a glória do Senhor em tudo que fizer, tenha discernimento para honrar e glorificar o Senhor. Essa live vai subir para o GTV. Ela vai subir logo em seguida, mas não é para curtir esse vídeo nem comentar nada, porque esse vídeo vai ser removido e vai ser colocado com a capa. Quando você vê esse vídeo com a capa, aí você então começa a curtir e comentar, tá certo?
Esse vídeo também vai para o YouTube, canal Gisele Lourenço. Então você pode compartilhar tanto o que está aqui quanto o que está no YouTube com suas amigas, para que mais mulheres então compreendam a vontade de Deus para a vida delas. Não vivem escrava dos pecados, nem delas, nem dos outros. Elas vivem então para glorificar o nome do Senhor, tá certo? Orem por minha vida. Hoje a Larissa Ferraro me mandou uma mensagem dizendo que estava orando por mim. Acordou de madrugada pensou em mim e passou então a orar por mim. Se você desejar fazer isso, eu agradeço muito. É muito difícil estar aqui todas as segundas-feiras. É difícil ensinar a palavra de Deus, é um desafio, mas é também um privilégio. É um desafio, mas é também um privilégio. Eu preciso das suas orações. Se você não orar, o Espírito Santo não vai falar ao seu coração. Então ore para que Deus me capacite e para que eu esteja então mais vezes aqui com vocês. Ela disse que orou para que Deus me enviasse para mim um esposo. Então você pode orar por isso também, para que a gente possa servir a Deus juntos. Então é isso. Deus abençoe vocês até a próxima segunda-feira, tá certo? Nesse mesmo horário, às 20 horas. Deus abençoe e até mais.